O Vasco da Gama teve uma ideia genial para embolsar 500 milhões de reais, literalmente vendendo terreno no céu. E não, eu não usei literalmente errado nessa frase não. Deixa eu te explicar o que tá rolando, porque essa história é muito interessante. A situação do Vasco hoje é muito delicada. Para você ter ideia, se juntar a SAF e o clube, a dívida dele chega a quase 1,5 bilhão de reais. A coisa tá tão feia, mas tão feia, que no início desse ano o Vasco teve que pedir recuperação judicial, que é tipo um tempo que a justiça te dá para você não pagar algumas dívidas, na esperança de que você consiga se reerguer, se recuperar, em vez de ir à falência. E foi justamente aí que o Vasco tirou um baita coelho da cartola. Um dos grandes ativos que o Vasco tem hoje é o terreno que abriga o São Januário, que é o estádio que ele tem aqui no Rio de Janeiro. E esse terreno é gigantesco, ele tem mais de 80 mil metros quadrados, ou seja, vale uma fortuna. Só que o problema é que o Vasco não pode simplesmente vender esse terreno, porque várias construções dentro dele são tombadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Ou seja, por mais que ele pertença de fato ao Vasco da Gama, a Prefeitura diz que o valor histórico dessas construções é tão grande que o clube não pode mais fazer o que ele bem entender com elas. Mas a questão é que mesmo que nada ali fosse tombado, ainda assim seria uma burrice tremenda se o Vasco vendesse o terreno. Isso porque, apesar desse terreno ser imenso, ele fica numa área aqui do Rio que não é lá muito valorizada. Eu pedi pro Lucas, que é analista de fundos imobiliários aqui da Varos, calcular ali por alto quanto que valeria esse terreno, levando em consideração o preço do metro quadrado de outros grandes terrenos que estão sendo vendidos ali na região. E a nossa conclusão é que o complexo do São Januário poderia valer algo em torno de uns 200 milhões de reais se ele fosse vendido hoje. Eu sei que falando assim parece uma baita grana, mas confia em mim, isso não é nada perto do que o Vasco pode embolsar se ele vender não o terreno do estádio, mas sim o terreno acima do estádio. Isso porque muitos lugares aqui do Rio de Janeiro impõem um limite de altura para os novos prédios que estão sendo construídos. Só que as construtoras podem aumentar esse limite se elas comprarem um negócio chamado potencial construtivo. E esse potencial construtivo, ele pode ser vendido justamente por pessoas ou empresas que têm um terreno, mas que não construíram prédios altos suficientes, ou seja, não chegaram no limite que seria permitido pela lei por algum obstáculo técnico, como por exemplo o fato do terreno ser uma área de preservação ambiental ou o fato do terreno ser tombado, o que é exatamente o que ocorre com o estádio do Vasco da Gama. Como ele não pode erguer prédios altos ali em São Januário, acabou que o Vasco da Gama tem um terreno imenso em que ele não usou quase nada do potencial construtivo, ou seja, não construiu quase nada do que ele poderia tecnicamente construir. E por conta disso, ele pode vender esse potencial construtivo para outras construtoras. E o melhor de tudo é que essas construtoras vão pagar muito mais caro por esse potencial do que o Vasco conseguiria se ele vendesse o terreno em si. Isso porque elas vão usar esse potencial para subir prédios mais altos, não ali no entorno do São Januário, mas sim em bairros que têm um metro quadrado extremamente valorizado, como por exemplo a Barra da Tijuca. Para você ter ideia, a estimativa é que o Vasco embolse 500 milhões de reais vendendo esses pedaços de terreno no céu. Agora fala para mim, você também achou essa ideia do Vasco da Gama simplesmente genial?